estamos então no módulo 5, rumo ao inconsciente, aula 9, o inconsciente sagrado, parte 2, do livro Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, no prefácio. Esse livro, ele também faz parte da série psicológica, ele é o volume 15. Diz o seguinte: a função da psicologia analítica é atender às necessidades profundas do ser humano, procurando despertá-lo para a sua realidade transcendental, trabalhando-lhe os valores nobres adormecidos, mediante os quais consegue identificar-se realmente com a vida, libertando-se de todas e quaisquer manifestações do sofrimento sob qual disfarce se apresente. O ser humano, na sua condição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é a emanação do divino pensamento, na qual se encontram arquivadas as leis de Deus, de acordo com o nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transformem em conhecimento e sentimento, as duas asas do progresso, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo, interessante, né? Visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Por outro lado, a sua representação psicológica é facilmente detectada como a plenitude, a harmonia, o estado luminoso e integral. Intuitivamente, todos sentem que algo transpessoal existe e os arrasta na sua direção num verdadeiro deltropismo. O nobre Jung entregou a preciosa existência ao estudo da realidade, utilizando-se da que se denomina objetiva para penetrar aquela que vai além dos sentidos, legando à humanidade a inapreciável contribuição das suas reflexões, observações e práticas, num estudo de transcendência do ser, da sua constituição, da sua origem e do seu destino. É graças a esse processo lento e contínuo que o transforma no fulcro real do ser, de onde promanam as mais belas expressões de vida e de realização, insuflando ânimo e alegria de viver, mesmo quando circunstâncias se apresentam difíceis ou assinaladas por sofrimentos que fazem parte da agenda responsável pela autoiluminação. Bom, vamos continuar então falando de self, onde nós paramos na semana passada, né? Nós comentamos com vocês que a benfeitora nos traz ao longo da série psicológica 5 ideias de self, né? E nós trabalhamos algumas delas. A gente vai retomar rapidinho essa experiência, um resumo rápido, para nós adentrarmos na próxima, né? A primeira ideia de self é a dimensão espiritual em nós. Self é o espírito imortal, na visão espírita, né? Por favor, se falar para um psicólogo junguiano que self é o espírito imortal, ele vai se mexer na cadeira. Então, para o espiritismo, o self representa essa realidade maior que nós temos, essa realidade atemporal, imortal, que provém do Criador, que tem em si todas as potencialidades já latentes de ser pleno, perfeito, absoluto, dentro do absoluto que é permitido a criatura ser, né? Porque o absoluto total, pleno, somente o Criador, né? Então está tudo aí em nós, essas potencialidades, essas possibilidades, esses recursos todos que nós até desconhecemos, né? Nós comentamos na semana passada que a nossa consciência, ainda em construção, é incapaz de perceber e contemplar a grandiosidade que representa essa totalidade que é o espírito imortal, né? Nós não conseguimos ainda compreender tudo que há em nós latente para ser desperto, né? Esse vir a ser que a benfeitora também fala na série psicológica, que nós temos que desenvolver, né?
Então esse conceito de self como espírito imortal, ou que há essa dimensão espiritual em nós, é muito importante e a gente vai aprofundar isso mais aí ao longo das nossas reflexões, perfeito? No livro Triunfo Pessoal, a benfeitora tem uma frase muito interessante, ela diz assim: se o ego é o centro da consciência, lembram disso? Tudo que é consciente passa pelo ego. Ou tudo que vai se tornar consciente tem que passar pelo ego, né? Se o ego é o centro da consciência, organiza, administra, processa todos os conteúdos da consciência, o inconsciente também tem um centro organizador. E o self seria esse centro organizador desse inconsciente. A mesma função de gerenciar, organizar, processar os conteúdos da consciência que o ego possui, se nós pensarmos quem faz isso no inconsciente, é o self. Então a benfeitora vai dizer que a estrutura da psique que dirige a consciência é o ego, é o centro da consciência. Agora, o self é o diretor da inconsciência. Então o self é o centro do inconsciente. Fica claro isso para vocês? Mas não é só isso. Porque além de ser o centro do inconsciente, o espírito imortal também é tudo que eu sou. Então toda a psique é o self. O self é ao mesmo tempo o centro que organiza o inconsciente, mas é ao mesmo tempo toda a consciência. É toda a psique. Afinal, a consciência e o ego surgem de onde? Quem cria o ego e a consciência? O self. Então, a consciência e o ego é uma parte, é um desintegrado do self. O self cria a consciência e o ego para servir ao self. Porque esses conteúdos todos em potencial de vir a ser, têm que ser desenvolvidos conscientemente. A virtude que nós temos latente tem que ser uma conquista consciente nossa. Então, o self cria o ego para que o próprio self possa se realizar por meio dessa consciência, desse ego, que gradativamente vai dando conta desses conteúdos inconscientes. Fica claro isso? Como a gente sempre dá aquele exemplo que é muito didático, eu não tenho consciência da minha força e da minha resistência perante uma dificuldade, mas isso já está em mim. Mas quando esse sofrimento vem e eu venço, e eu me sinto mais fortalecido ao final do processo, eu ganhei um nível de consciência. O meu ego ficou mais fortalecido e consegue agora perceber alguns conteúdos que eu tinha, que eu sempre tive, que é do self, mas que eu não percebia que eu tinha. Mas estava em mim. Então a benfeitora vai dizer que, além de ser o diretor do inconsciente, que coordena todo o inconsciente, é também toda a totalidade da psique. Perfeito? Para o Espiritismo, é o próprio espírito imortal. Então, olha o inconsciente junguiano, como ele tem uma sabedoria. As coisas não acontecem ao acaso, por acaso na nossa vida. Há um impulso que ordena e coordena para com que esses conteúdos inconscientes venham para a consciência, para que a gente possa se conhecer gradativamente. Há uma sabedoria nesse inconsciente, que é muito fácil de ser compreendido à luz do Espiritismo. Porque essa sabedoria provém de quem? Do espírito imortal, das necessidades que eu tenho enquanto espírito de me realizar, do planejamento reencarnatório que eu organizei para aquela existência. O que precisa desse inconsciente aflorar para a consciência nessa existência, para eu dar conta e tentar resolver, e tentar melhorar, e ressignificar, e iluminar esse aspecto sombrio em mim. Não que eu vá conseguir, é um projeto, porque pode ser que no meio do caminho eu não consiga. Né? Nem tudo que a gente estuda e aprende, a gente vivencia. Né? A gente teoriza, estuda, aprende no mundo espiritual, e agora na prática, vamos ver se a gente dá conta?
Então a gente precisa experienciar, mas cada experiência é uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento desse ego, cujo objetivo é dialogar com o self, no eixo, né? Beleza? Também falamos um pouquinho do self como uma dualidade humana, né? Comentamos também sobre isso. Falamos que há um conflito em nós permanente, que é um conflito de opostos. Há uma dualidade em nós, uma dualidade que nos compõe. A vida é saber que tem um sim, mas saber que tem um não. A vida é saber que em alguns momentos eu posso, em alguns momentos eu não posso. A vida é saber que tem o bem, que tem o mal, que tem a noite, que tem o dia. A vida é uma dualidade. E para Jung, a gente cresce, o ego cresce e ganha níveis conscienciais do conflito entre as polaridades, entre a dualidade. É assim, nas dualidades, que a gente vai crescendo com um objetivo: integração, caminho do meio. Então eu sei que se eu vou para um lado, acontece isso, vivencio essa experiência, aí a gente tende a ir para o outro lado, vivencia outra experiência, daí a gente começa a perceber que na verdade nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o caminho do meio é o equilíbrio. Isso acontece em cada um de nós e reflete na sociedade, que é o reflexo de cada um de nós. Quer ver um exemplo? Machismo, uma polaridade. Feminismo, outra polaridade. O ideal é o caminho do meio, o equilíbrio. Né? Enquanto eu estou no machismo, eu ignoro o feminino. Quando eu vou para os movimentos feministas, eu ignoro a masculinidade. Quando, na verdade, eu não tenho que ignorar nenhum nem outro. Eu tenho que integrar a masculinidade e a feminilidade no caminho do meio. Então, isso é natural do processo de crescimento. Essa dualidade que nos compõe. É assim que a gente cresce, é assim que a gente vai fortalecendo o ego. Nós falamos que isso pode ser simbolizado pela cruz. Lembram disso? A cruz que simboliza essa dualidade, esses opostos. Não só a cruz simbolizando a dualidade, ego, horizontalidade do mundo, self, verticalidade, né? O ego e o self é a grande, maior dualidade nossa. Né? Estou no mundo, estou com esse ego temporário, tenho que dar conta das coisas do mundo, mas também sou um espírito imortal, tenho que dar conta das coisas do espírito imortal. Como conciliar essas coisas? Como pagar as contas sem negligenciar o espírito? Como não viver somente para o mundo sem negligenciar ou esquecer o espírito? Como não viver só para o espírito, negligenciando as coisas do mundo? É uma polaridade que a gente tem que dar conta. É um conflito. E a gente vai crescendo nessa dualidade. Perfeito? Estou polarizado só na matéria, daí vejo que isso aqui não é tudo, aí de repente desperta outro aspecto, vejo que também só esse caminho não dá, até que eu consigo ser do mundo, ou melhor, estar no mundo, sem ser do mundo. É o caminho do meio, como Jesus propõe. É assim que nós vamos crescendo, por meio desse choque, desse conflito, dessas dualidades ou realidades que há em nós, esses pares de opostos. Então, falar dessa dualidade, desse conflito, desse choque, é poder falar dessa realidade da psique humana, desses variados eus internos, né? Um eu que quer ir para um lado, e aí quando eu vou para aquele lado, o outro eu do lado oposto é ativado, para eu perceber que também há o outro lado, né? É falar desses vários eus, ativados cada qual pelo seu polo oposto. Lembra que nós comentamos, quando eu estou muito polarizado num lado, o outro polo se ativa com a mesma intensidade, justamente para contrabalancear a energia psíquica. Eu não posso ficar só aqui. Toda vez que eu estou num polo, eu estou unilateralmente vivendo. E aí a gente vai ver que isso é uma doença, uma patologia, uma neurose. Mas também se eu for para o lado oposto e viver esse lado oposto, eu também estou neurotizado do outro lado. Então eu tenho que estar integrado. Eu e o Pai somos um, Jesus dizia. A integração
do ego e do self. Eu, ego, e o Pai, a imagem do Pai em mim, o self, a imagem de Deus em mim, já estamos integrados, somos um. Psicologicamente a gente pode entender assim. Então é falar desses conflitos e opostos, cujo objetivo é possibilitar à nossa psique a integração, a unidade, a integração desses opostos. Nem tanto ao mundo, nem tanto ao espírito, mas vivendo o mundo e ao espírito o que cabe a cada um deles, harmonicamente, sem problemas, sem culpas, desencarnando com a consciência tranquila, elevando os benefícios da existência que eu levo para o espírito imortal, porque eu trabalhei o espírito imortal, mas também agradecendo a Deus as oportunidades do mundo que serviram para eu vivenciar no mundo e agir dentro das leis, com respeito à consciência. Esse é o caminho nosso. Mas que, de forma geral, nós não temos essa consciência de que a gente caminha assim. A gente não tem consciência de que a vida é dessa maneira. Que quando eu estou polarizado para um lado, o lado oposto se ativa. A gente não tem essa consciência. Mas o inconsciente sábio, gestor, organiza isso para nós. Independentemente do ego. Porque o self independe do ego. Inclusive é a priori, vem antes. É o self que traz, antes do ego existir, todo o potencial já de planejamento do que preciso realizar, nesse planejamento reencarnatório. Então, esse segundo aspecto, que é falar da dualidade, nós vamos ter um momento melhor para discutir tudo isso. Aqui a gente só quer trabalhar a ideia de que o self também tem essa percepção da dualidade, porque para Joana de Ângeles, esse self é quem organiza a unidade, é quem trabalha para que eu possa unir esses pares de opostos, integrá-los e viver harmonicamente. É o self que controla isso. Então eu estou muito para um lado, o self organiza a psique para o ego perceber essa polaridade e sair daquela neurose, daquele estado unilateral. Mas existe um livro, que é o livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, capítulo 1º e capítulo 2º, que a benfeitora trabalha exatamente esse conceito. A dualidade humana, a bipolaridade psíquica e como a gente cresce com esses pares de opostos. E é isso que a gente vai discutir mais à frente, perfeito? Mas aqueles que estão mais curiosos aí, já pode dar uma olhada nessa parte do livro, já pode ler isso, para a gente depois amadurecer as reflexões. Então, capítulo 1, o ser humano e a sua totalidade, que é o self, mas para chegar à totalidade e integrar tudo, a gente integra no conflito entre os opostos, Então ela vai trabalhar a estrutura bipolar do ser humano, nós somos bipolares, nós crescemos nesses pares de opostos, a principal polaridade nossa é ego-self, então há uma luta contínua entre o ego e o self, Mas nós vamos adquirir essa totalidade. Como Jesus diz, eu, ego e o Pai, a imagem divina em mim, self, somos um. É a integração. Quando a gente vai alcançar isso, só Deus sabe, só Deus mesmo. Mas em algum momento nós chegaremos lá, porque é uma fatalidade da lei da evolução. E o capítulo 2, a fragmentações morais, predomínio da sombra, despertar do self, integração moral. Mas isso a gente vai discutir com mais cuidado aí mais adiante. É só para trazer a ideia de que o self direciona, nesse inconsciente sábio, é ele que direciona essas polaridades tentando despertar o ego. Perfeito? E o terceiro aspecto, então, que a benfeitora vai nos trazer, como há essa polaridade em nós, como há essa polaridade, o ego ele fica meio que dividido. Ele fica, para que lado eu vou? Para onde eu vou? Então, para Jung, também na visão de Joana de Ângeles, nós somos um ser divididos, fragmentados. A gente acha que é o ego, isso que a gente acredita que a gente é. Mas para Jung, tem muita gente morando aí nessa casa.
Nós somos muitas coisas aqui dentro. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa, e às vezes essas coisas não se entendem entre si. Às vezes brigam internamente. Então, o terceiro conceito que a benfeitora nos traz é que, como nós somos um ser divididos, porque esse ego fica dividido nessas polaridades que há em nós somos seres fragmentados ou divididos psiquicamente, internamente. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor isso. Perfeito? Jung vai dizer que nós somos, então, fragmentados, divididos. Para Jung, nós somos assim e vamos conseguir integrar algumas coisas. E continuaremos com muitas coisas fragmentadas e divididas. Para o Espiritismo, nós estamos assim. E em algum momento nós vamos integrar todas essas polaridades que existem em nós. Que é quando nós vamos ser um ser pleno, integral. Sem mais essas polaridades em nós. Nós já vamos tê-las harmônicas, agindo harmonicamente, integrando as duas polaridades no caminho do meio. Como o Cristo é. A psicologia não espera isso, então? Porque para Jung você não vai dar conta de todo esse conteúdo inconsciente, né? É o máximo de conteúdo que você vai conseguir numa existência. E muita coisa você nem vai ter acesso. Camadas mais profundas que nos constituem como ânima e ânimos são camadas... Tem que ter um nível de autoconhecimento muito grande para entrar em contato com ânima e ânimos, né? Que são camadas bem profundas, mais distantes da consciência. E tem outras coisas ali que o ego nem vai conseguir. Então, quanto mais a gente conseguir integrar, sem pensar na pluralidade das existências, na reencarnação, não tem jeito. Por isso que a benfeitora vai dizer que o Espiritismo amplia isso, né? Nós seremos integrais, plenos, únicos, no sentido de unir as polaridades, mas não numa existência, né? Numa existência a gente vai ter contato com algumas coisas em nós, né? Segundo a benfeitora Joana de Ângeles, quem está desperto significa que já entende que tem mais coisas aí dentro, não necessariamente que entra em contato com elas, né? Então é um caminho longo aí, é um caminho árduo, mas que é um caminho de fatalidade para todos nós. Deus quer que seja assim, há razões para isso, a lei de progresso é uma lei divina, tudo evolui, tudo progride, o espírito, obviamente, da mesma maneira, né? Então, há para Jung essa visão, e também para Joana de Ângeles, de que dentro de mim há vários eus. Vocês acham que tem vários eus aí dentro de vocês? Tem um eu para o centro espírita? Tem um eu para casa? Tem um eu para o trabalho? Tem um eu... Então, o que Jung quer nos mostrar é que o ego é um eu. A sombra é outro eu. A persona é mais um eu. A pessoa que eu sou no trabalho, a pessoa que eu visto para atuar como um personagem no trabalho, não é a pessoa que eu visto para atuar na minha casa. Não é a pessoa que eu visto com alguém desconhecido, que eu nunca vi. Não é a pessoa que eu visto com alguém que é muito íntimo. Conseguem compreender isso? Então nós temos vários eus aí, né? Como personagens que nós vamos atuando nesse cenário, nesse teatro da vida. Jung vai trabalhar isso muito bem quando falar de persona, ou máscara, é a mesma coisa. Então a gente tem uma máscara no centro espírita, tem uma máscara em casa, tem uma máscara para quem nunca nos conhece, e às vezes as pessoas vão achar que nós somos essa máscara mesmo. Às vezes até nós vamos achar que a gente é essa máscara. E quanto mais identificado eu estou com essa máscara, mais eu perco a realidade de quem eu sou realmente. Eu não sou aquilo ali é um cenário. E essa máscara, quando estamos nos relacionando com alguém, vira um teatro maravilhoso, de encenamentos do que eu não sou para conquistar.
Eu não sou isso que eu mostro que eu sou para conquistar. Porque se eu mostrar que eu sou, a pessoa não me quer. Então eu crio um cenário, eu vou começar a interagir numa peça de teatro e isso pode durar, sei lá, o tempo que for necessário até eu conseguir casar. E depois, às vezes, essas máscaras começam a despencar. E tem outros aspectos envolvidos aí. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas nós temos dentro de nós muitos complexos, que são aqueles conteúdos que nós comentamos en passant, né? Lembram do que é o complexo? Aquele conteúdo do inconsciente pessoal, que ele tem um potencial de afetividade muito grande. Foi alguma coisa que aconteceu comigo, que eu vivenciei, que me tocou demais, emocionalmente, afetivamente. E quando a vida toca nesse complexo, ele vem, e é outro eu. Às vezes vem com tanta energia que o próprio ego sai de cena, o complexo assume o comando, eu vou agir de maneira energética, complexada, e quando essa energia baixa e o ego retoma a consciência, eu posso pensar, meu Deus, nem parecia que era eu. Não me reconhecia, eu não sou assim, agressivo daquele jeito. E as pessoas dizem isso, nossa, não era você. Não, mas era eu. Outro eu, que eu desconhecia, que o ego desconhecia. Mas está ali dentro de mim. Aquele conteúdo carregado de afeto, que eu não consigo solucionar e equacionar, que está no meu inconsciente pessoal, quando eu desencarno, esse inconsciente pessoal se torna o inconsciente coletivo do meu espírito para a próxima existência. Então é a tendência ou aptidão que eu vou levar para a próxima existência que vai se manifestar. Por que será esse medo, essa aversão a morto, a cadáver, a gente morta desde sempre na minha vida? Por que esse medo de escuro sem a menor explicação? Por que esse medo de água? Por que esse medo disso, medo daquilo? Um tema só, medo. Mas o complexo ele tem inúmeras abordagens aí. Então não precisa ser sempre a mesma coisa, pode ser sempre relativa àquela questão. Um conteúdo de imagens, um conteúdo que te marca afetivamente de uma forma tão importante que, se isso fica na consciência por muito tempo, leva a um estado de ansiedade tão grande que o ego deixa isso inconsciente. Mas enquanto eu não trabalhar esse conteúdo, ele fica vindo, ele fica vindo, ele fica vindo. Porque o objetivo é que esse complexo seja iluminado pelo ego. É um monstro. Mas quando o ego dá a mão para o monstro e fala, vem cá, vamos conversar um pouquinho, diminui um pouquinho a energia. Próxima vez que ele vem mais fraquinho. A gente conversa e dialoga mais um pouco, diminui a energia. Até que eu esgoto esse complexo e ele vira um sei lá o que, uma coisa que não vai causar nenhum problema mais. Cachorrinho dócil, bonitinho. Ele vem para a consciência, aquilo já não me traz mais nenhum aspecto. Mas a gente vai trabalhar complexo mais adiante, fique tranquila. Então, dentro de nós, moram vários eus. Nós temos um eu queridinho. Vocês não têm um eu queridinho? Todo mundo ama? Esse eu é que as pessoas mais amam. Mas nós temos também um eu mauzinho, não tem? Aquele eu que fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Só vou comentar, como diz antes. Olha, mas não vai falar para a pessoa que eu falei isso, né? A gente tem um eu que é uma criança birrenta, não tem uma criança birrenta aí dentro? Que não quer mais brincar, que pega a bola e vai embora? Quando alguma coisa que você queria e não foi feita, aconteceu. A gente tem essa criança birrenta, que se joga no chão, que fica chorando, se esgualepando, querendo atenção. A gente tem uma criança ranhenta, né? A gente tem um monte de coisa, esses vários eus aí, né? A gente tem uma pessoa que gosta de estudar, tem uma pessoa que odeia estudar, tem uma pessoa carente, que precisa de afeto, que precisa de cuidado. Tem uma pessoa sensata dentro de nós,
tem uma pessoa louca, voada, tudo. A gente tem uma pessoa que sonha, que delira, que voa para o mundo, e tem aquela outra pessoa dentro de nós que às vezes puxa para o chão, que é mais racional, que é mais lógico, né? Vamos voltar para a realidade, né? Então tem também o eu lógico, racional, ponderado, né? São vários eus, tudo isso está dentro de nós. E como é que a gente cresce? Se tem vários eus dentro de nós, cada um querendo uma coisa, cada um indo para um lado, como a gente cresce? E para Jung, a gente não cresce assim, todo mundo juntinho, de mão dada, bonitinho, crescendo ao mesmo tempo. Não. A gente vai crescendo gradativamente em cada um desses eus que existem dentro de nós. Então tem parte da gente que é mais evoluída. Tem parte da gente que está mais lá no calcanhar, que se pisar ali vem um animal. Agora tem parte nossa que já é mais ponderada, mais refinada, mais consciente de alguns aspectos, outras que são mais atrasadas. Tem parte nossa que está mais para espírito já mais evoluído, tem outra que está para espírito mais primitivo, tem tudo isso dentro de nós, nos compõe. Então a nossa dinâmica evolutiva é de vários aspectos dentro da gente, ou seja, de vários seres dentro de nós, e que nós vamos dando conta gradativamente de cada um desses eus, de cada um desses seres. Não dou conta de todos os meus complexos de uma vez. Às vezes não dou conta de nenhum numa existência. Às vezes eu transfiro isso para a próxima, porque é muita carga energética aquilo para eu dar conta nessa existência. Não consigo ressignificar aquilo. Vou ficar magoado, vou ficar ressentido, e é uma parte minha que o ego não consegue elaborar. Não consigo ver essa pessoa como meu irmão, não consigo. Consigo ver ele como um agressor que me magoou, que me ofendeu. É uma parte minha ainda menos aprimorada. E às vezes eu não vou conseguir resolver essa encrenca nessa existência. Por isso que Jung vai dizer que a gente vai dar conta de algumas coisas, né? Numa existência, o que para o Espiritismo, que eu não der conta em uma, eu dou na outra, ou daqui a 10, quando eu me fortalecer na consciência para resolver aquela encrenca. Mais maduro agora para ressignificar aquele conteúdo. Ou daqui a milênios. O que é mais provável, né, Ari? Porque a gente não cresce tanto de uma existência para outra. Às vezes a gente não cresce quase nada, a gente fica estacionado aí por um bom tempo. Como diz Emmanuel, repetindo e reincidindo nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, nos mesmos problemas. Eu penso que vem ao encontro mesmo do convite de Jesus a Públio, né? Que você vai me seguir agora ou daqui a milênios. Então, se a gente... Porque a fatalidade é isso. Exato. Então, se a gente já se propusesse, não vai ter jeito mesmo, vamos seguir Jesus? De maneira consciente, vamos fazer isso? Vamos se descobrir, resolver essas encrencas? Por isso que é mais rápido o processo. Por isso que a pergunta é qual é o método, o meio prático mais eficaz. Né? Porque aí a gente vai... É fundamental para todos nós. Sem Nós dúvida. despertamos nessa. Começou, gente. Posso assegurar você. Eu acho assim, a gente sente que, eu digo palavras mais simples, mas eu acho que Jesus pôs o pé no acelerador lá. Porque é muita revelação em curto espaço de tempo. Se a gente pensar o que aconteceu... Muita coisa para nós, né? E em que velocidade veio. E o que está acontecendo agora, eu acho que Jesus está pondo o pé no acelerador. Ou a gente enrolou demais. Essa história de a gente vai ter milênios, mas eu acho que vai ser A soberbo. ideia é fortalecer nessa existência o ego. Matemos a charada. Para depois dar conta do inconsciente. Uma partezinha dele. Sonho. Porque eu acho que voltar para mundos primitivos deve ser muito poderoso. Para o ego sempre é. Mas há uma finalidade maior para o self, então está tudo bem. Eu não sei. Será que a gente está em condições? Isso, ela terminou o livro, a série com a psicologia
Agradeçamos todos os dias desta existência. Despertamos. Então pensemos assim, como é que eu vou despertar para essas realidades todas em mim e dialogar com essas realidades todas em mim e ressignificar a minha visão da vida? Como eu faço isso? Num mundo como o nosso, por meio do sofrimento, infelizmente, ainda. Porque nós não temos ainda a capacidade de modificar essas estruturas, de se relacionar com essas estruturas apenas compreendendo que elas existem, apenas pelo intelecto. Então, no mundo de provas e expiações, o sofrimento, ele é um despertar da consciência. Ele potencializa ao ego um fortalecimento para se relacionar com esses conteúdos. Então, a benfeitora vai trabalhar 2 livros sobre isso aqui. A fragmentação, a divisão humana e qual é o papel que a vida cria para eu integrar, que é plenitude e conflitos existenciais. E aí ela vai pontuar nesses 2 livros a bênção que é o sofrimento. Porque sem o sofrimento ia demorar muito mais. Não é no sofrimento que o ego abaixa um pouquinho o nariz e diz assim, pois é, tem mais coisas nessa vida do que as que eu estou fazendo, agindo e as decisões que eu estou tomando e o rumo que eu estou tomando. É no sofrimento. É ali que a gente consegue valorizar alguns aspectos, né? Então essa ideia é importante, essa ideia de que há vários eus dentro de mim e que eles não crescem todos juntos de mãos dadas, felizes, não. Eles vão crescendo gradativamente. Pode ser que nós tenhamos dentro de nós uma área ou um eu do sentimento bem desenvolvido, a razão nem tanto. Pode ser que eu tenha a emoção bem trabalhada, mas com muita dificuldade na racionalização. São eus, são partes de mim que vão sendo desenvolvidas. Então a vida vai gradativamente permitindo situações, criando possibilidades. Quando eu digo a vida, eu estou dizendo o self, esse impulso organizador. Vai impulsionando a vida no planejamento reencarnatório para com que eu vá gradativamente percebendo esses eus e integrando esses eus dentro de mim, a ponto de eu ser um único eu integrado. Eu e o Pai somos um. Essa é a ideia, né? E aí nós vamos ter uma natureza harmônica na nossa vida. Nós não vamos agir mais polarizado para um lado ou tendendo para um eu. A gente vai tender a agir na vida de uma forma mais igualitária e harmônica em todas as situações. Não tem nada que me tire do sério. O meu agir, o meu pensar, o meu dizer é sempre o mesmo. A minha postura é integrada. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Era o que Jesus ensinava. Postura de quem já está avançado nesse processo de integração, na perspectiva da psicologia profunda, tá bom? Temos várias interpretações para isso, né? E aí eu vou poder responder, se eu estou mais integrado com esses meus eus, se eu já me relaciono melhor com todos eles, eu já posso responder à vida diferente dos estímulos, que são variados, eu respondo à vida de uma maneira muito parecida, muito igual. Hoje nós não somos assim. Tem dias que a gente está super bem, que tudo é bem, brincadeira, a vida nos faz um monte de coisa e a gente ri. E tem dias que a gente dá patada em todo mundo por uma coisinha de nada. Aí dizem que é o quê? Obsessor. Porque é mais fácil culpar fora, né? Então, como é que eu vou agir de maneira igual, harmônica, integrada? Somente conhecendo essas faces todas que há em mim e interagindo entre elas, né? Hoje nós somos muito intempestivos, né? Hoje eu estou uma delícia, amanhã ninguém me suporta. A gente é meio assim, né? Hoje eu estou queridinho, nossa, podia ser esse Wagner sempre. Amanhã, né? Então nós somos isso. Nós somos esse vulcão, esse caldeirão, com um monte dessa coisa fervendo, e algumas delas vêm, explodem, assumem a consciência e agem,
né? Mas é legal a gente fazer nesse nível de reconhecimento as perguntas e buscar as respostas realmente, né? Então, eu adoraria ser esse Wagner. Tá, mas como que esse Wagner que eu gosto tanto começou? Eu acordei assim, por que eu acordei assim? Não é verdade? Isso aí. Então, nossa, mas hoje não tá dando, tá difícil, tudo tá me irritando. Mas peraí, por que tá me irritando? O que tá acontecendo? Essa é a parte prática do processo, né? A gente está divagando ainda na teoria, depois a gente vai ter que fazer isso, né? Então, tudo bem, mas então como é que eu controlo? Como é que eu integro? Cultivo. Nós vamos ter que cultivar essas emoções. Por que o Wagner, então, está hoje dando patada em todo mundo? O que aconteceu? O que eu vivenciei? O que houve que fez com que eu tivesse esse sentimento? Aí é uma reflexão íntima. É que a Ariana falou mal de mim. Não é para jogar a culpa para fora. Por que aquilo que você vivenciou com a Ariana mexeu tanto com você a ponto de você ficar tão irritado? Aí é o cultivo. Opa, então é porque eu me senti ofendido. E por que você se sentiu assim? Porque ela falou algo de mim e acho que na minha vaidade. Então a sua vaidade que está sendo ofendida? Realmente é minha vaidade. Mas isso é demais para o ego, né? Ter que assumir que é a minha vaidade ferida, é mais fácil dizer que o problema é com você. Ela que foi grossa comigo, estúpida comigo, respondeu daquele jeito. Aliás, ninguém gosta dela, não sou só eu que penso assim. E aí eu começo a vomitar minha sombra, porque o ego não se relaciona com esse conteúdo que é meu. Então a gente vai chegar aí, nós vamos chegar nesse processo. Tá, como eu faço? Como eu faço? E aí, Como Fazer é o livro belíssimo do Marlon Reikdal, Cultivo das Emoções. Nós vamos trabalhar isso aí no momento oportuno. O que vocês têm que compreender é que nosso comportamento ele começa a ser mais regular. A gente não oscila mais tanto no nosso comportamento. A gente é mais regular. Jesus era assim. Como Jesus era integrado em todos esses eus, se você estudar o comportamento de Jesus, era sempre o mesmo. Jesus não mudava o comportamento para agradar quem quer que fosse. Ele não tinha essa persona ali. Aqui eu vou usar esse eu, agora aqui eu vou usar esse. Não. O comportamento era o mesmo. E ele exteriorizava isso, ensinava isso, dizendo: seja o seu dizer sim, sim, não, não. Na psicologia profunda, a gente interpreta como essa integração, perfeito? É uma possibilidade interpretativa das infinitas que existem para a mensagem do Cristo. Porque ele era o mestre dos mestres, né? É óbvio que não tem uma única interpretação, né? Então, Jesus tinha uma maneira de agir, uma maneira de falar, uma maneira de se comportar, uma postura, um posicionamento que eram sempre iguais, fruto de um espírito que já integrou todos os aspectos. Quando precisava ser mais enérgico, era mais enérgico. Quando precisava ser mais dócil, era dócil. Mas em perfeita identificação da agressividade e da docilidade, caminhando juntos. Agressividade na medida certa, doçura na medida certa, integrado. Nós somos ainda polares. Um dia a gente está o mel, outro dia a gente está o fel, né? E o caminho do meio é que é o caminho da integração. Isso é importante, né? Nós não somos assim ainda. Vocês conseguem começar a reconhecer que tem vários eus morando aí dentro? E como vai ficar o ego no meio disso tudo? Tadinho do ego. Perdido, né? Porque uma hora o ego se reconhece com esse eu, outra hora ele se reconhece como esse eu, outra hora ele se reconhece como esse eu. É muita gente morando aí dentro. Então a gente está no centro espírita, como a gente já brincou. Estamos na casa espírita, musiquinha de fundo, obra de Emmanuel na mão, em paz, tranquilo.
o meu ego está identificado com que eu que moro aqui dentro. O Wagner, Deus, santo, anjo puro. Nossa, eu e Deus estamos ali, ó. Sou um apêndice do Criador já. Né? É engraçado, né? A gente acredita. Daí eu chego em casa, é verdade? É verdade? Gente, vão olhando pra dentro aí. Exatamente. Mas isso faz bem. Vão aumentando um pouquinho. É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Né? Daí você sai do centro espírita, chega em casa, alguma coisa acontece, você é contrariado, sei lá por quem, ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos, e aí aquele Wagner que era um apêndice de Deus, solta os cachorros, mete a boca em todo mundo, e já xinga todo mundo, e já faz e acontece naquela agressividade, porque aquele Wagner agressivo ainda mora aqui também. Faz parte. Né? E daí agora o ego está identificado com aquele Wagner, que é agressivo, que briga, que fala de maneira explosiva, que não se controla, que ofende, que depois se arrepende, pede desculpas, mas magoa as pessoas do processo. Depois eu volto para a casa espírita, daí eu venho com a culpa, e nós vamos vivendo nessa polaridade, nesses vários eus, tentando ganhar níveis conscienciais. Bom, não dá para ser assim, também não dá para ser assim, como é que eu tenho que ser, como é que eu vou, qual é o caminho do meio? Eu acho que a história do Deus também engana muito a gente nesse reconhecimento, por isso que é tão assustador, porque às vezes, dando o exemplo da agressividade, é uma forma de chamar mais a atenção, né? Porque a agressividade é explosiva e tal, enquanto que às vezes a gente pode assumir o papel de apêndice de Deus, sim, tentando fazer tudo por todos, por exemplo, né? Então, eu acho que eu vou fazer por você, aí eu tô aqui, tô achando que você está percebendo que você está precisando de alguma coisa, daí eu acho que o Wagner está precisando de tal coisa, daí eu faço, aí na minha família, faço pro meu filho, pra minha filha, pro meu marido, pros meus irmãos, não sei o quê, aí ninguém tem demanda de mim, porque eu vou lá e já saio fazendo para todo mundo, só que eles estão precisando realmente, não estão precisando, e aí vai chegar uma hora que você vai descobrir por uma angústia ou por ou por uma doença física, depende do ponto fraco de cada um, sim, né? E aí aquele despertamento do você estava matando o outro, olha a assassina aí que a Iris Sinotti fala, né? Porque você não deixa ele assumir o papel de sujeito da própria vida. Gente, mas para chegar a esse processo é muito cultivo, né? Para chegar a esse entendimento de que eu estou assassinando a vida de alguém é muito cultivo, é muito ruminar, é muito voltar para a consciência, voltar para o inconsciente, voltar para a consciência, voltar para o inconsciente, mexer comigo, me levar no chão, levantar, me levar no chão. E aí você vai avaliar o outro inseguro. Nossa, mas que inseguro ele é. Sim, você fez tudo sempre por ele, quando ele pode... Então também é um eu que habita aí dentro. É um eu controlador, dominador, que quer resolver tudo, que quer dar conta do mundo e que não aceita pedir ajuda e que vai fazer acontecer e que vai... Né? De Deus, de mãe. Por Deus. Por a mãe de então, Deus. Esses vários eus dentro de nós, a benfeitora está procurando chamar a nossa atenção para que eles existem e que nós precisamos reconhecer isso, o que já é um grande passo para esse autoconhecimento, né? E quanto mais maduro o meu ego estiver, mais ele vai ser capaz de perceber esses eus internos. E aí que nós temos que estar despertos, ou como diz a linguagem espírita, vigilantes. Vigilantes para esses eus que aparecem em mim. Porque quando eles aparecem, se eu consigo, pelo ego, perceber, passa pela consciência, eu vou fortalecendo esse ego para se relacionar com eles. Opa, mas por que veio esse Wagner agressivo aí? O que aconteceu? Começa o cultivo, começa o diálogo, começa a relação. É uma relação. Então, a falta de diálogo comigo mesmo
de entender quem eu sou e que esses eus habitam em mim, e a falta de percepção, de vigilância para quando isso se manifesta, faz com que eu fique cada vez mais fragmentado, porque eu não tenho consciência disso. Fica inconsciente isso. Fica na sombra. E se fica na sombra, o ego não percebe. Atrasa o processo de crescimento, como a Ari disse. Porque a gente já não tenta olhar, descobrir isso e tirando esses véus, desses monstrinhos e se relacionando com eles. É assim que a gente vai crescer mais rapidamente. Então essa falta de diálogo vai fazer com que o ego fique afastado do self. É o eixo ego-self que não está funcionando ali muito bem. Não tem esse diálogo entre o ego, parte mais superficial da personalidade, e o espírito, que é a parte mais profunda, a essência mais profunda da minha vida. Então é um ego que fica afastado do próprio sentido profundo da vida. É aquela desconexão entre o ego e o self. Desconexão do ego com o self. E toda vez que a gente não entende esse movimento, pessoal, porque nós estamos tendo a oportunidade de, por meio do conhecimento, do estudo, perceber isso em nós. Mas não que a gente vá se relacionar com isso aí, ou perceber às vezes tão facilmente. Só quando a gente quer, quando a gente tem vontade para isso, né? Determinação, é um esforço o autoconhecimento. E não é fácil, é um desafio dos mais difíceis, a benfeitora diz. Porque se relacionar com tudo isso não é fácil. É reconhecer que tem tudo isso em mim. É reconhecer que o outro não tem culpa de nada e problema de nada. Que sou eu que estou assumindo essas coisas e tenho que resolver isso comigo. O que está tocando em mim, que eu são esses que afloram, que eu preciso me relacionar. Então, toda vez que a gente não entende esse movimento do ego, olhando para esses conteúdos inconscientes e se relacionando com eles, nós temos um conflito para Jung. Não que o conflito seja ruim, porque o conflito gera movimento energético. Vai dando carga para esse holofote ganhar força, para iluminar esse inconsciente. Mas há um conflito. E se eu me opor a esse movimento, que é um movimento mais profundo, é o self que quer isso. É o self que quer que a consciência se integre a esses conteúdos, que a consciência dê conta desses conteúdos para poder retornar para Deus conscientemente, para poder retornar para o próprio interior conscientemente, ou para trilhar a jornada evolutiva conscientemente em direção a Deus, tanto Deus Criador como Deus interno. Se eu me opor a esse movimento, vai ocorrer uma cisão, uma dissociação entre esses eus todos que moram aí dentro. Ou seja, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, um quer ser bonzinho, um quer ser malzinho, um quer ser o santo, um quer ser o pecador, e ninguém se entende e ninguém vai para lugar nenhum, e eu fico parado, sofrendo com essa cisão, com essas divisões que existem dentro de mim. Se eu reconheço que há tudo isso em mim, eu começo a pôr ordem na casa. Opa, isso aqui eu vou cultivar, entender de onde vem, de onde surge, como isso se manifesta. Então isso aqui vai dando a mãozinha para isso aqui eu vou controlando. E a gente vai organizando a casa, devagar, lentamente e em várias existências. É assim que a gente cresce. Perfeito? Tendo consciência de que isso existe. Simbolicamente, então há um conflito aqui. Surgimento de um conflito, se eu não olho para esse aspecto em mim, há o surgimento de um conflito e uma cisão neurótica, que Jung diz. Ou seja, esses eus dentro de você assumem vida própria, vai cada um para um lado e você fica na mesma. Você não cresce enquanto psique. Você não evolui para o espiritismo, você não se individua para a psicologia analítica. Eu fico na mesma. Perfeito? Esse comportamento de cisão neurótica, ou seja, um ego que desconhece que no seu inconsciente tem todos esses conteúdos, esses eus, essa fragmentação interior e não se relaciona com eles,
cada um desses eus querendo ir para um lado e habitando em nós e mandando em nós, Jesus simbolicamente ensinou isso, fazendo uma pergunta, quando Jesus diz assim, e perguntou-lhe, qual o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na passagem evangélica, isso se refere ao encontro de Jesus com um louco de Gadara, um obsidiado. Na psicologia profunda, a interpretação dessa passagem é a cisão neurótica dentro de alguém que não se conhece, que não está desperto para o processo de autoconhecimento. Tem tantos eus morando em mim, que são tantos, muitos, cada um querendo ir para um lado, que eu vou continuar assim, sendo anjinho na casa espírita, sendo malvadinho em casa, sendo pior ainda com quem fala mal de mim, falando mal ainda mais de quem fala mal de mim, eu vou ser esses vários eus na minha vida. Conseguem perceber isso? Essa é a legião que mora dentro de nós, né? Isso em latim tem um nome. Jung vai pegar isso. Tudo que divide, que está dividido, que está fragmentado, no latim significa diabolos. No grego, a mesma coisa. Diabolos é aquilo que separa, aquilo que divide, algo que aponta para duas ou mais coisas distintas, algo que não coincide, que provoca confusão. Então o ego está perdido entre o Wagner do centro espírita e o Wagner de casa. Vamos pensar o anjinho e o mauzinho. Mas qual é o Wagner? Qual é? Então tudo aquilo que separa, né? Diabolo do latim significa isso, que gera confusão. Se nós pensarmos nessa perspectiva, diabólico é um sinônimo para neurótico. É a mesma coisa. Somos neuróticos, divididos, cindidos ou diabólicos. É a mesma expressão, né? Somos diabólicos quando estamos divididos. É um sinônimo para neurose. Perfeito? Então eu estou apartado da minha essência, self. O ego está desconectado de quem é, a que veio, o que está fazendo aqui, qual o sentido da vida, e despreocupado em se relacionar com esses vários eus que moram dentro de mim. E aí, se eu sou dividido, eu movimento a minha vida de uma maneira que esgota, que cansa, que fica pesado. E aí a gente começa a ter um sintoma da neurose, que é quando a vida está muito pesada, muito cansativa, muito angustiante, eu só começo a reclamar. Sabe aquelas pessoas que você chega perto e fala assim, já sei que vai vir só reclamação, só problema. Isso é a manifestação psíquica dessa cisão neurótica, a que todos nós vivemos, uns em maior grau, outros em menor grau. Todos nós temos esse momento aí. Ó vida, ó céus. Mas se eu conectar novamente com a essência, isso ressignifica, é outro sentido. Por isso que ela vai finalizar a psicologia, a série, com a psicologia da gratidão. Porque quando eu estou conectado com o Espírito, quem eu sou, e entendo o sentido da vida, eu dou graças em tudo. Meu Deus, obrigado pela doença que melhora meu espírito, que fortalece meu espírito, que também fortalece meu ego, me ajuda a suportar, a vivenciar isso dentro dos recursos que eu tenho da medicina, da inteligência, da família. E vamos lá. Isso é uma pessoa conectada com a sua essência. Uma pessoa desconectada é porque só minha família, porque essa doença comigo, e eu não vou conseguir. Eu falo das pequenas coisas mesmo, porque às vezes a gente espera o câncer lá, negócio gigantesco. Entendi. Nesse aspecto. Da sinusite, Perfeito. da dor de garganta, da sei lá o que lá, das infecções de repetição. Sim, do cansaço extremo, da angústia, da ansiedade. Sim.
Perfeito. Então, você está sofrendo com aquela situação, ok, entendi, vamos cuidar dessa situação, que você não vai deixar também, Perfeito. e fazer o olhar para trás. O que aconteceu para trás para que isso aconteceu? Maravilha. Porque a vida vai te propor uma mesma situação, uma situação parecida, porque não é assim, o Vanin sempre reitera isso. Perfeito. É cíclico, vem, a gente é posto à prova, me dá a teoria, aí a gente é posto à prova. Desmorona. Segunda chamada, Perfeito. foi colocado na segunda. Mas a cada ciclo a consciência um pouquinho mais desperta, um pouquinho mais iluminada, Então, né? e aí, Olhando a hora com que outros você olhos. Começou a ver aquela situação parecida com aquela que você fez uma doença, como eu posso me comportar para não ter que vir na forma de doença? Maravilha. Né? E pensar nas pequenas porções. Eu penso que E quando ressignifica, é o dia a dia, né? São as coisas do dia a dia. E quando ressignifica, Ari, quando tem esse contato com a essência, com o divino em nós, esse self, aí aquela situação passa, mas sem o peso, sem a dor e a aflição que causou antes, quando eu não tinha o contato com o self. Ou seja, qual é a minha estrada de Damasco? Qual é o momento em que esse meu ego vai para a lona, vai morrer, vai ficar cego, vou ter que abandonar tudo que eu acreditava que era ilusão do ego e vou renascer para uma nova pessoa, mais madura, fortalecida e disposta a essa conexão com o self, né? E a vida é irônica para isso, porque quem controla esse processo é o self. E a vida é tão irônica que vai fazendo aquelas coisas se repetirem, né? Quem Paulo perseguia, antes dele se tornar Paulo de Tarso, né? Quem ele perseguia? Ananias. Quem a vida fez com que viesse até ele para curá-lo? Quem ele queria matar, né? Então, aquela pessoa que ele mais queria exterminar é com quem o ego teve que se relacionar, se curvar e ser humilde e esperar ainda, porque não é na hora que você quer, ego, é na hora que eu, self, quero. Aguarda, porque vai ir ao teu encontro quem vai te curar. Porque independe do ego, porque é o self que controla esse processo, né? Então, o oposto a isso, para sair desse diábolo que nós temos, né? O oposto é o símbolo. O símbolo é o que reúne, o que integra, o que une o que está partido, né? O diábolo divide, o símbolo unifica. Então o símbolo permite, possibilita criar consciência psicológica, ou seja, o ego consegue perceber aquilo para poder integrar o que está dividido em mim. Então olha que lindo esse mecanismo. O ego não consegue perceber que eu tenho esses vários eus fragmentados dentro de mim. O self vai criar um símbolo para fazer o ego perceber. Não que o ego vá perceber, de primeiro, de segundo, ou em quantas vezes esse símbolo foi criado. Mas é um processo. Quais são os principais símbolos que o self cria para tentar fazer o ego perceber esses conteúdos? Os sonhos, os conteúdos oníricos. O sonho é uma grande manifestação do self, criando consciência simbólica para esse ego integrar esses conteúdos. Perfeito? Bem, então se eu não sou dividido, né, se eu não sou um ser dividido, eu me chamo indivíduo. Indivíduo, para Jung, é quem não é dividido. Por isso Jung vai dizer assim, para você se tornar um indivíduo, ou seja, alguém que não é dividido, existe um processo chamado processo de se tornar um indivíduo. Individuação. É um processo. O Espiritismo vai chamar isso de processo de evolução, mas é a mesma coisa. O importante é entender isso, né? Que nós não somos ego. A gente não é... A gente está ego, isso nós já sabemos, mas mesmo estando ego, nós não somos só esse ego que nós estamos, a gente tem muito mais coisas aí dentro de nós, né? E aí a pergunta é, como sair dessa multidão que vive dentro de nós
por um caminho de integração, né? Como fazer esse processo, né? Um monte de gente que não se entende, cada um quer ir para um lado, cada um que anda para um lado, né? Uma hora a gente quer ser puro, o outro não quer ser puro não, quer dar para todo mundo, né? O outro não quer dar para todo mundo, o outro quer casar, ter filhos e ser feliz, o outro não quer nem saber de casamento, né? Um quer a vida de solteiro para sempre, um é calminho, outro é agressivo, um é violento, um busca Deus, outro não quer nem saber de Deus. Como é que a gente vai fazendo tudo isso aí se integrar dentro de nós? É complicado, né? É difícil, é um trabalho para uma vida toda e para outras vidas, ou para existências, né? Não é do dia para a noite que isso acontece. Então, vou na casa... Está fibrilando, estamos todos fibrilando. O coraçãozinho não sabe se para, se volta a bater normal, em que velocidade, né? Tá meio, não sei se vou, se eu fico. Então, vocês vêm na casa espírita, a gente vem na casa espírita e a gente se identifica, o ego se identifica que a gente tem que ser bom, que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que respeitar as leis, né? É uma identificação com o eu que existe aí dessa multidão. Daí você vai para casa, liga a televisão, assiste o jornal, daí você pega as notícias de corrupção, e daí você pensa assim, que tem que ser bonzinho, nada, tem mesmo que tentar se dar bem na vida, olha aí, olha a roubalheira, todo mundo rouba, tem que me dar bem na vida. É uma identificação com outro eu dentro de você. Mas cadê aquele eu bonzinho, queria ser puro, perfeito? Está ali também. Então a gente tem tudo isso dentro de nós. Daí eu já penso... Se não é o filho pródigo que ficou, né? Fica muito bravo com o irmão, na verdade é porque não queria fazer o mesmo e não tinha coragem, né? Isso aí. Então, tadinho, o ego fica perdido no meio dessa multidão que habita em nós, se identificando cada vez com o momento, né? E o ego, ele tem que ser subordinado ao self. Esse é o papel do ego. Entender o processo, o sentido da vida, aqui eu vim, e ser subordinado, servir a essa finalidade maior da vida, que é o espírito imortal, né? Buscando esse trabalho de diálogo consigo mesmo, de integração desses eus, de autoconsciência, ganhando autoconsciência. Poxa, hoje eu percebi que isso aqui se manifestou em mim nessa situação, é o cultivo, né? E a gente vai integrando, é um trabalho lento. Quanto menos integrado eu estou, mais o meu comportamento é de reação, de impulsividade, de agressividade. A gente tem esses comportamentos que são diretos, rápidos, né? Isso é um comportamento de ego que ainda não percebe e faz essa relação com o self, ou seja, um comportamento neurótico, diabólico, cindido. Um dia nós vamos ser o Cristo, um dia nós vamos ser integrados, mas para ser o Cristo tem que caminhar muito. Mas tudo bem, para caminhar muito tem que começar a caminhar. Então talvez nessa existência nós vamos dar um passo, 2, 10, não sei, caminhar 100 metros, 1 quilômetro, não sei o caminho que nós vamos fazer, é pessoal, mas o que é aquele caminho para o Cristo sem esses passos que eu dei, né? Então a gente tem que começar, e começa tendo essa noção, e principalmente vigiando quando isso se manifesta em nós, que aí é o cultivo, e parar com essa coisa de culpar fora, né? Bom, então por que é que eu estou tão irritado com isso que aconteceu entre nós? O que tocou em mim? O que você disse que mexeu comigo? Por que mexeu? E às vezes essa resposta não vem no primeiro momento. Mas depois, quando o ego tenta fazer esse diálogo com o self, e o self nessa sabedoria, mais adiante, em outra situação, às vezes da vida, vem um insight, né? Como se o self mandasse essas ondinhas do oceano que chegam um momento lá na praia. E aí eu faço a correlação. Meu Deus, foi por isso que aquilo que a Ariana falou, eu fiquei chateado com ela. Agora eu entendi, porque olha aqui, ó, aconteceu a mesma coisa, tocou de novo em mim.
Daí eu paro de culpar a Ariana, tadinha. Não é problema dela, sou eu. Aí o relacionamento e a vida fica mais leve. Bom, então a benfeitora vai trabalhar isso, né? Olha lá. Autodescobrimento, uma busca interior. Um livro espetacular. Todo o empenho humano para um correto amadurecimento psicológico. O que é amadurecimento psicológico? Ganhar níveis de consciência. Ego fortalecido e dialogando com o self. Ego entendendo que está, que não é. Ego servindo a uma finalidade maior na vida, que é o self. Todo empenho humano para um correto amadurecimento psicológico objetiva a conquista do self. Então, enquanto eu não estou nesse diálogo com o self, eu estou cindido, neurotizado, sou um ser diabólico, dividido. A harmonia do eu profundo, lembram os sinônimos? Si, eu profundo, é tudo self. A harmonia do eu profundo em relação à sua realidade. Quem eu sou, que é muito diferente de quem eu estou. Perfeito? A compreensão do divino, mas também do humano nele existentes. Olha aí, esses conflitos de opostos que há em nós, essa dualidade, esses vários eus que aparecem, né? Descobrindo a sua causalidade e entregando-se de forma consciente. Então agora o ego se relaciona com esses vários eus, se descobre, se compreende, percebe que tem tudo isso, já está mais desperto para essa realidade. E como eu posso então agora cultivar cada uma dessas manifestações que há em mim, para entender o que ativa isso, como isso se processa, e tentar integrando isso gradativamente, mantendo cada vez mais essas coisas sob controle, né? Compreendendo, me relacionando com isso. A fatalidade do processo de evolução que não cessa. Então aqui ela trabalha esse aspecto dessa multivariedade de eus que há em nós, né? E Jung vai dizer que tudo bem, nós temos esses múltiplos eus, mas nós também temos uma força que impulsiona esses múltiplos eus a serem um só, a integrarem. Então, Jung, no livro Energia Psíquica, tem uma frase muito bonita, que ele vai dizer: a multiplicidade e a divisão interior, os vários eus que existem em nós, se contrapõem, ó a polaridade aí, se contrapõem uma unidade integradora, algo que vai integrar isso, que vai impulsionar a integração, cujo poder é tão grande quanto os instintos. Mas não é instinto porque não é físico, é psíquico, então é arquétipo. E aí ele vai falar que isso é o self, ele está falando do self aqui. Então, essa terceira visão de self para Joana de Ângeles é a ideia de que há em nós uma força que tende a integrar, a gerar níveis de consciência ao ego para integrar, perceber essa realidade da multiplicidade que existe em nós e integrar isso gradativamente. Esse é o terceiro conceito de self que nós trabalhamos. Então o quarto conceito é justamente esse. O quarto conceito é essa força integradora que há em nós. O self é um impulso, uma força que está no inconsciente maior, coletivo, né? Que impulsiona esse ego a essa realidade, a essa união entre esses eus que existem, né? Então, ao mesmo tempo em que nós somos um ser dividido, há essa força integradora para unir essas partes divididas, para tentar fazer esses eus que existem dentro de mim darem as mãos, conversarem, entenderem, para não ir cada um para um lado, para a gente tentar evoluir aí num aspecto mais favorável, vamos pensar assim, né? Então, a essa multiplicidade, essa divisão interior, se contrapõe, como diz Jung, essa força, que é uma força integradora, que vai buscar reunir aquilo que está dividido.
né? Então é um impulso que coordena todo o psiquismo, né? Uma força que impulsiona tudo isso, uma força que regula a psique para a integração desses vários eus, né? Para nós integrarmos esses eus naturalmente, isso vai acontecendo naturalmente em nós, e termos atitudes mais harmônicas perante a vida, não com tantas oscilações como nós temos. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, hoje eu estou assim, amanhã eu estou desse jeito, né? Ser o seu dizer sim, sim, não, não. Essa seria a ideia. Essa força que busca integrar esses eus todos que nos compõem, né? Assim como eu não consigo ler um texto porque ele está desconexo, né? Está faltando palavra, está faltando letra, está faltando coisas desse texto, então não consigo ler isso, porque esse texto está separado, rasgado em pedacinhos ou faltando coisas, está separado, fora de ordem. Da mesma forma, eu não consigo também crescer e evoluir, no sentido de me individuar, se eu não conseguir também integrar essas partes que estão separadas, cada uma querendo ir para um lado, cada um buscando uma coisa diferente, né? Então a gente pode pensar que a mensagem de Jesus, não separeis o que Deus juntou, ela tem, na visão psicológica, uma interpretação muito maior do que simplesmente a questão do casamento. Jesus está falando aí que a nossa realidade é sermos um só. Então, por que é que a gente fica separando, ao invés de tentar integrar tudo isso? Não separeis o que Deus juntou. Porque Deus criou o self para ser integrado, pleno, como Cristo. Mas a gente tem dificuldade para integrar. Quanto mais consciência eu tiver disso, mais rápido vai ser o processo de integração. Quanto menos consciência eu tiver disso, mais demorado vai ser esse processo de integração, processo de crescimento. Então, pensem assim, pensem numa grande orquestra dentro de nós. Cada um desses eus é um instrumento, mas cada um toca de um jeito, quando quer, à revelia, sem ordem, sem afinação, sem tempo. O self é o grande regente dessa orquestra. É ele que vai pôr as coisas em ordem, que vai fazer cada eu tocar no momento certo, depois do outro, em consonância, para com que a grande harmonia interior aconteça, que é a harmonia dessa integração, dessa multiplicidade que nós temos, né? Que esses vários eus, esses instrumentos todos que estão em mim, toquem de uma maneira harmoniosa. Então, isso não significa dizer que vai deixar de existir o Wagner malzinho, mas o Wagner malzinho vai tocar em consonância com o Wagner bonzinho, em equilíbrio. Perfeito? Não é que a gente vai deixar de ser agressivo, mas essa agressividade, quanto mais consciente, mais eu consigo usar a agressividade quando me pede agressividade a vida, e não dando patada em todo mundo. Conseguem compreender isso? E quem faz essa força é o self, essa força integradora, né? Esse regente para ordenar esses conteúdos todos em nós. E se esse maestro aí fugiu da escola? Esse maestro não fugiu da escola, porque ele é a própria escola. O self, ele traz toda essa possibilidade integradora. É uma força... Mas é no sentido assim, porque pode ter um desequilíbrio, pode ter, não pode? Como é que ele vai gerenciar tudo isso? Pode ter um desequilíbrio quando o ego não se relaciona com esse self. Aí sim, o ego não se relaciona, não percebe esses conteúdos, o self continua mandando convites pela vida, que podem ser sofrimentos ou variados convites, e mesmo assim esse ego ainda está neurotizado. Eu ainda acho que a vida é isso, que essa maneira de ser é correta, que essa postura é melhor. E a vida vem e pá, põe ele na lona. E ele volta e continua achando que está certo e que não está errado e que vai persistir, né? E eu posso desencarnar sim.
numa postura neurotizada, sem me relacionar com esses conteúdos, tudo bem. Na próxima existência, talvez cresça um pouco mais. Mas o self em si não tem problema, é perfeito, porque provém de Deus. O problema está no ego temporário, que não percebendo a sua realidade maior, espírito imortal, se desconecta do espírito imortal e vive para a realidade material somente, simplesmente. Daí a vida tem que tirar essa postura neurotizada, unilateral, né? Como aquela pessoa que só vive para as coisas materiais, vai ter tudo material, mas vai pagar um alto preço para ter tudo isso, em relação à família, enfim, a várias coisas. E a vida vai criando mecanismos para isso despertar. Desencarna um filho, e essa pessoa diz assim, poxa, poderia ter passado mais tempo com meu filho. Será que a vida é trabalhar tanto? Né? Vem uma doença, que ele pode dar todo o dinheiro que ele tem não tem a cura, né? Até que vem a maior frustração para o ego, que é a desencarnação mesmo. Bom, então, já que você está tão lateralizado para a matéria, larga a matéria, volta para o mundo espiritual. Pensa o choque que é isso, né? Então o ego tem essa dificuldade relacional com o self, mas o self em si não, o self é perfeito. E às vezes, bom, aí vou abrir um parênteses, não é o nosso foco, mas por exemplo, para a visão junguiana, quando esse ego está tão endurecido que não ouve o self manda um tsunami e rompe o ego, tira o ego da psique. É a esquizofrenia. Na esquizofrenia você tem uma cisão do ego e esse conteúdo inconsciente aflora. Então, mesmo na doença, é um mecanismo bondoso do self para tentar reintegrar esse ego a esse conteúdo maior, né? Por isso que a benfeitora vai dizer que o sofrimento é uma oportunidade imensurável que nós temos para ganhar níveis de consciência e se relacionar com a realidade profunda em nós. Dar significado e sentido à vida. É o sofrimento que faz isso. Ou você valoriza as coisas assim, quando tudo está bem, conta bancária boa, vida boa, família com saúde, tudo bem. Você até esquece de Deus. Mas e com relação à doença, no caso do Alzheimer, quando a pessoa perde totalmente a doença sempre aqui. Então, sempre a resposta está nesses atributos da divindade, né? Se Deus é justo e bom, o Alzheimer é um bom de Alzheimer, né? Não é um mal de Alzheimer. Mas vamos pensar assim, o que esse espírito precisa crescer enquanto espírito imortal que nessa existência está tendo essa oportunidade? Eu não sei o que ele fez, que recurso, como ele usou a consciência e a inteligência numa existência anterior ou em várias. A gente não consegue saber o que aquele espírito fez. A gente só consegue entender que as coisas são justas e boas, porque Deus é justo e bom, né? Quando desencarna, e quem tem Alzheimer não sofre sozinho, não é verdade? Talvez a família seja quem mais sofra. Então nós podemos pensar... em plena consciência, poderia se prejudicar muito mais, se complicar muito mais nessa vida. Temos que sempre pensar na bondade divina do Criador, né? Agora imaginemos o que a família também tem de envolvimento, né? Então assim, talvez será que eu, enquanto mãe, agora tendo que cuidar desse filho, ou enquanto filho agora tendo que cuidar desse pai, né? O que eu também não fui na existência anterior, causador para com que ele se perdesse ou tivesse alguma atitude que hoje repercute nisso e em mim também. Então nós só temos que entender que é justo e bom, senão está errado o processo. E se eu não temos que querer saber por quê, mas por quê? Por quê? Não precisa saber disso. Nós temos que estudar os atributos da divindade e a partir deles a gente entende. Bom, quando eu vou saber disso? Tenha certeza que quando você desencarnar, seus familiares desencarnarem, no mundo espiritual, com a consciência mais ampliada, ou seja, reassumindo a essência do espírito imortal e tendo acesso às causas, se for possível, você vai ter a resposta. E ainda, nos diz Emmanuel, nós nos surpreendemos.
porque ainda Deus atenuou muito o processo. Pela misericórdia, atenuou muito. Quando a gente lê as obras de André Luiz, elas também são pródigas em mostrar esse planejamento reencarnatório, né? Quando ele trabalha a real necessidade daquele espírito em função do que foi as ações pretéritas e como isso então interferirá na moldagem do próximo corpo, das pessoas e das situações pelas quais esse espírito vai vivenciar, esse planejamento reencarnatório todo, né? Então sempre tem a bondade, a justiça do Criador em tudo, né? Quando a gente está identificado com essa essência maior em nós, a gente compreende isso. Caso estejamos desconectados, a gente vai ter dificuldade para lidar com essas situações, né? Falta finalidade. Então Jung vai dizer que quando eu tenho essa integração, quando eu consigo perceber essa finalidade em mim, esses vários eus que precisam se dialogar entre si e caminhar de uma forma mais regulada na minha vida, não cada um agindo à revelia, Jung vai dizer então que isso representa uma cura para o ser, né? Isso é muito bonito, porque eu deixo de ser fragmentado, cada um dos eus me puxando para um lado, e eu vivo de uma maneira mais estável, de uma maneira mais harmônica nas minhas emoções, de uma maneira mais harmônica no meu comportamento, sem tantas oscilações de humor, né? Isso é importante, quando eu consigo integrar isso, sem tantas oscilações de gostos, de desejos, de buscar uma coisa para a vida. Então hoje eu quero isso, amanhã já não quero mais nada disso, agora eu quero esse outro, depois de amanhã já não quero mais nada disso, quero aquele outro. É cada um eu indo para um lado, né? E aí a pessoa fica numa inquietação, numa ansiedade, num desespero, num medo, numa aflição, que é a manifestação da neurose, dessa cisão interna. Diferente de quem já se relaciona com isso, que já vai viver com mais tranquilidade nesses aspectos, porque eu entendi o sentido da vida, né? Então a neurose, Jung vai falar, é a aflição, é o sofrimento da alma que ainda não encontrou o seu sentido para a vida. Quando a gente encontra o sentido para a vida, é essa força integradora que nos impulsiona para o sentido. E aí eu vou caminhar para ele. Qual é o meu sentido? Qual é o meu Deus? Todos nós temos um Deus. Pode ser que esse Deus seja um Deus transcendente, mas pode ser que esse Deus seja um Deus egóico. Tem pessoas que o Deus é o dinheiro, e a minha vida toda vai seguir esse Deus. Uma hora eu vou ter que me curvar a outro Deus transcendente. É a estrada de Damasco que vai acontecer na nossa vida, né? Vou ter que ir para o chão, vou ter que comer areia, vou ter que ficar cego para essa ilusão, né? Mas todos nós temos isso. Então essa cura, Jung vai dizer, ela não pode ser efetuada por comprimidos, ela não pode ser efetuada por injeções, ela não é feita por medicamentos, ela não é feita por nenhum médico exterior, né? Essa cura ela é feita por um médico interno, que é essa força integradora, que é esse self. E a benfeitora tem um capítulo de um livro, que eu não me recordo agora qual é. Desperte e seja feliz. Isso aí. Desperte e seja feliz. Um capítulo intitulado O Médico Interno, né? Porque essa força integradora, esse potencial está em nós. Então, querendo ou não querendo, vai ter que integrar e ponto final, né? Quanto antes descobrir isso, quanto antes descobrir como faz isso, melhor, né? Agora, querendo ou não querendo, ou seja, ego compreendendo, aceitando ou não aceitando, Deus determina que seja assim pelas suas leis divinas. É isso que a gente está falando, né? Não adianta a gente querer ir contra, é uma determinação divina, nós vamos ter que evoluir, fomos criados para sermos perfeitos, e para isso passa essa união de todos esses eus que existem dentro de nós, né? Mas que está melhorando, né? A gente estava conversando na escola das crianças, tem um módulo, um projeto que é da escola sobre o trabalho das emoções.
da criança reconhecer em si primeiro a emoção, isso tudo por meio das histórias, né? Reconhece no personagem da história, para depois reconhecer em si, reconhecer no coleguinha, porque aí o que você sentiu ao reconhecer aquela emoção e vem com tarefinha para casa, com um livrinho muito lindo que eu brinco que é a versão do cultivo das emoções infantil, que é Monstros na Barriga. Ah, que legal! E aí eles leem lá o que o personagem sente, e aí tem desde medo, alegria, tristeza, ciúme, raiva, todas essas coisas. O personagem sente, então primeiro apresenta alguém que sente, né? O personagem, para você não sentir como só você que sente. E aí na sequência tem um questionáriozinho, porque então é a primeira série que começa com esse projeto, né? Porque ele já sabe ler e escrever. E aí pergunta, você já sentiu tal coisa, né? Que é o sentimento. Você vê que bonito, para né? cada um dos sentimentos tem as perguntinhas. Você já sentiu? Em que momento você sentiu tal coisa? Não. Aí o último, desenhe alguma coisa que te lembre esse sentimento. Você vai cultivando, vai elaborando. Bem legal, bem legal. E se nós pensarmos na beleza do processo evolutivo, né? Então você vê que a gente está num momento mesmo de transição, de filtragem aí de vibrações, de interesses, de sentidos da vida, né? Aqueles que têm um sentido da vida de conexão ao self retornam ao planeta e naturalmente vamos ter que estar mais despertos para as emoções. Veja como já começa até um próprio movimento nas próprias escolas de se trabalhar isso. Então, tudo perfeitinho, né? Dentro do processo, dentro do que Jesus programa para essa evolução do planeta, né? Tudo no momento oportuno. Então, com certeza, seres mais educados no controle e no cultivo das suas emoções são seres muito melhor preparados para lidar com esses conteúdos internos, para se relacionar, né? Eles têm a necessidade de expressar melhor o sentimento. Então, a professora pergunta, você está com sono? Né? Porque olhou e achou que a sua aparência era de sono. Você está com sono? Não, só estou com preguiça. Sim. Então tem necessidade de explicar melhor o que está sentindo, sabe? E qual é a tendência nossa? A tendência nossa é o oposto a isso. Então, aconteceu alguma coisa, sei lá, o passarinho morreu. Daí a criança chora, se desespera porque o passarinho morreu. Então, se alguma coisa acontecer, ninguém toca no assunto, conversa, não fala que morreu o bichinho porque ela sofre com isso. É o contrário. Por que você está se sentindo assim? Por que você está chorando tanto? E aí olha que oportunidade maravilhosa para trabalhar a emoção, para explicar do ciclo da vida, do processo biológico das coisas. E a criança vai lidando com o sentimento e o complexo e aquilo vai caindo energeticamente. Agora, não, ninguém pode tocar nesse assunto e não falar disso porque daí a fulana vai se desesperar. Isso é o oposto ao autoconhecimento, não é verdade? Mas a gente tem uma tendência a isso. Vamos proteger, e proteger para nós significa não falar. Não falar é reprimir. Reprimir não é trazer a consciência, não é ganhar níveis conscienciais, não é se relacionar com o conteúdo. Vai virar sintoma. Vai virar sintoma, exatamente. Vamos conversar sobre isso. Perfeito. Mas por que você se sentiu assim? Exatamente. E a criança vai trabalhando esses aspectos, né? Então a ideia é a gente trabalhar essa criança em nós, né? Por que eu me sinto assim? Por que eu tenho tudo isso em mim? Né? Muito bem. Semana que vem, então, continuamos aí os aspectos da compreensão do self, né? Obrigado, pessoal.